Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais uma classe bíblica Jesus Restaurador da Vida. Nós estamos aqui para apresentar para vocês hoje um tema sensacional. Você vai amar esse tema, ok? Mas antes da gente ir para a recapitulação, nós vamos fazer uma breve oração com você. Feche os seus olhos. Oremos. Nosso Pai, nosso Deus que está no céu, santificado seja o teu santo nome. Aqui estamos, ó Pai, para mais uma recapitulação dessa lição que nós vamos estudar. Nós temos estudado essa lição todos os domingos e aqui nós fizemos uma rápida recapitulação para que as pessoas que foram na classe bíblica possam relembrar e possam também meditar nessa lição que estudamos. Fica com cada um que for abrir esse vídeo e que eles possam também ser grandemente abençoados. Obrigado por tudo, ilumina nossa mente para entender esta lição. Eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Você tem medo da morte? Será que existe algo além do túmulo? Certa vez, um grande escritor revelou sua maior curiosidade. Afinal, a morte é uma vírgula, um ponto e vírgula ou um ponto final? Após a entrada do pecado na terra, o ser humano ficou sujeito à doença e à morte. A Bíblia compara a morte a um sono. Ela não é o fim de tudo, pois Cristo Jesus venceu o pecado para destruir a morte. O grande plano da redenção foi executado. Cristo morreu e ressuscitou. E essa vitória nos assegura que a dor, o pecado e até a morte têm solução. Pela fé em Cristo Jesus, temos garantia de vida eterna. Mas o que a Bíblia diz sobre a vida após a morte? Como, quando e onde veremos nossos queridos que já se foram? Nesse estudo, a Bíblia responderá a essas questões. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias.
Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei Replicou Marta: que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor. Respondeu ela: Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Marta e Maria enviaram um recado a Cristo, pedindo-lhe que fosse até lá com urgência para curar o seu irmão Lázaro. Mestre, Marta e Maria, irmãs de seu amigo em Betânia, me mandaram aqui para encontrá-lo. Lázaro está muito doente, quase morrendo. Ele, porém, morreu. Ao encontrar Marta e Maria e contemplar sua dor, Jesus chorou. Mas Cristo ordenou que o morto voltasse à vida.
O que aconteceu? Para o assombro de todos, a ressurreição de Lázaro foi uma pequena amostra do que acontecerá no futuro. Cristo mesmo assegurou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. João 11, 25. O que Jesus ensinou sobre a morte nesse relato? De que maneira o fato de pensar na morte como um sono pode ajudar você a enfrentar essa terrível realidade? Vamos então agora para a lição? O assunto de hoje é Jesus e a vida eterna. Então vamos para a primeira pergunta. Então vamos lá. Quem criou o ser humano? Nós vamos encontrar essa resposta em Gênesis capítulo 1, versículo 7. Vamos ver aqui no telão? Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ok. Vamos então para a próxima pergunta. A próxima pergunta nós vamos encontrar essa resposta em Gênesis capítulo 2. Versículo 7. A pergunta é: como o Senhor deu vida ao ser humano? Gênesis 2, 7. Vamos ver aqui. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ok, vamos para a terceira pergunta. O que é a morte? Nós vamos encontrar essa resposta em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Vamos ver. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Ok, agora nós vamos para a pergunta 4. Qual era o plano de Deus para o ser humano? Nós vamos encontrar essa resposta em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e versículo 17. Vamos ver. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ok, agora nós vamos para a pergunta 5. O que os mortos sabem? Será que os mortos sabem alguma coisa? Vamos ver essa resposta em Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5, 6 e 10. Vamos ver a resposta. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ok, nós vamos agora para a sexta pergunta. Agora nós vamos para a sexta pergunta. Qual foi a mentira da serpente? Como essa mentira se repete hoje? Vamos encontrar essa resposta em Gênesis capítulo 3, versículo 4. Vamos ver? Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Agora nós vamos para a pergunta 7. O que é a alma? E o que acontece com ela? Vamos ver isso em Ezequiel, capítulo 18, versículo 4 e 20. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4 e 20. Vamos ver. Eis que todas as almas são minhas.
Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. O Filho não levará a iniquidade do Pai, nem o Pai a iniquidade do Filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Nós temos aqui uma breve explicação em relação a esse versículo. Em muitas versões bíblicas, o termo hebraico nefesh muitas vezes também pode ser traduzido por alma, ok? Alma, ou também ser vivo, ou também o fôlego de Deus, que Deus deu ao homem, que agora está saindo, voltando para Deus, ok? Ezequiel 18, 4 a 20, na versão Almeida e atualizada, reafirma a compreensão de alma como um ser humano. Então, ou seja, nós somos almas viventes, segundo Gênesis capítulo 2, versículo 7, que o homem foi feito uma alma vivente, ou passou a ser alma vivente. Ok aí? Entendida essa questão? Então vamos agora para a pergunta 8. Devemos consultar os mortos? Será que Deus permite que nós consultemos os mortos? Então vamos ver essa resposta em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 e 11. Vamos ver. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Ok, já agora chegamos à última pergunta, é a pergunta 9, que diz assim: quando Jesus restaurará para nós a vida eterna? Vou repetir. Quando Jesus restaurará, ou vai restaurar para nós a vida eterna? Vamos ver essa resposta em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 a 23. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ok, nós terminamos aqui as perguntas. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. O que a Bíblia diz sobre a vida restaurada? Vamos ver aqui no telão. O que a Bíblia diz sobre vida restaurada? Jesus foi claro ao dizer que a vida está apenas nele. João 3,16, 11, 25 e João 14, 6. A aparição de mortos é a obra de Satanás. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 a 15. E Isaías, capítulo 8, versículo 19 e 20. Jesus prometeu ressuscitar os que creem nele. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. Então nós temos corpo inerte feito em pó, mais fôlego de vida vindo de Deus, igual alma vivente ou ser vivente. Ok, nós chegamos ao final de mais uma recapitulação, mas antes disso, eu gostaria de fazer um compromisso de fé com você. Vamos ver aqui no telão. Se você morrer antes de Jesus voltar, você quer fazer parte da ressurreição dos justos?
Por isso, você se compromete a viver na companhia de Cristo? Ok, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Terminamos aqui mais uma recapitulação, mas lembre-se, todos aqueles que estão no pó da terra simplesmente estão dormindo, assim como Jesus disse, é apenas um sono. E Jesus vai vir nas nuvens do céu com poder e grande glória e vai ressuscitar todos que puseram a sua fé nele. Nós os vivos, nós sabemos que um dia nós vamos morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Então, essa mensagem para você, desse estudo, dessa recapitulação, seja para você uma forma de você entender de que Deus não é Deus de mortos, mas sim Deus dos vivos. Ok? Um forte abraço, até mais. Espero você na próxima recapitulação. Até mais.